Amém. Paz do Senhor, amada igreja. Glória seja o nome do Senhor. Bom, primeiro, feliz Dia dos Pais, para quem eu não consegui saudar ainda nessa noite. Amém? Deus é com vocês, varão. Eu queria convidar vocês a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 1, no verso 18 em diante. Diz assim, ó. Todos acharam? Primeira página do Novo Testamento, em Mateus, capítulo 1, verso 18. Está aqui? Diz assim, ó. Vou ler aqui, para não ler diferente. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando com Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Verso 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher somente até ele. Pode tomar o seu assento, amém? Dia dos Pais. E eu confesso para os irmãos que é um desafio muito grande estar aqui na frente para falar sobre esse tema. Procurei sobre o que falar para trazer uma mensagem nessa noite para a igreja. E tem vários exemplos de grandes pais na palavra do Senhor, essa é a verdade. E eu fiquei com bastante dúvida, pedindo direcionamento a Deus sobre o que falar, sobre qual pai tomar como exemplo e qual história eu poderia trazer essa noite para a igreja que fosse agregar de forma diferente, ou que talvez a gente não tenha escutado ainda, para poder trazer luz sobre a nossa vida. Deus me direcionou, e eu te confesso que uma coisa que sempre me chamou a atenção foi sobre um homem muito pouco falado, chamado José. Todos conhecem José do Egito, conhecem Maria, mãe de Jesus, mas pouco se é falado sobre o pai de Jesus. E confesso que até para pesquisar sobre a sua vida, para tentar montar uma pequena mensagem para trazer nessa noite, foi difícil, porque pouco se tem falado sobre ele. Essa é uma verdade, pouca literatura, pouco esboço, pouco estudo a respeito disso. Não se tem muito. Mas Deus me direcionou, porque esse homem traz uma lição de vida maravilhosa, e que eu quero trazer nessa noite para os pais aqui presentes, e também para as mães, para os responsáveis, e também para os filhos que aqui se encontram. Tive uma experiência maravilhosa no dia de hoje com os meus filhos, ganhando presentinho, ganhando abraço, ganhando café da manhã na cama. Quarta-feira tivemos o evento escolar dele, do Dia dos Pais, uma palavra abençoada do pastor Rafael, e ele falava sobre o pai Abraão, e uma palavra linda, maravilhosa. Só que eu já tive a oportunidade de pregar sobre essa relação de Abraão e Isaac, e a palavra dele foi tão comovente, tão emocionante, que todos na igreja no final da palavra estavam emocionados e chorando, porque, meus irmãos, falar de relacionamento de pai, de filho, de mãe, de filho, é algo que toca muita gente. É verdade ou não é? Relacionamento familiar mexe muito com a gente. E eu tenho certeza que hoje aqui eu falo para pessoas que não tiveram a oportunidade de conviver com seu pai, para pessoas que não tiveram a oportunidade de comemorar o Dia dos Pais com seu pai hoje, porque já passaram pelo momento de enterrá-lo.
Pessoas que talvez nunca conheceram seu pai. Pessoas que talvez hoje seja até um dia de profunda tristeza, porque já não tem um filho para conviver no seu meio, com quem possa estar desfrutando desse dia. E é um dia que mexe muito com a gente. E eu te confesso que eu sou chorão. Eu já cheguei na igreja chorando, né? O Zacari me deu um presente no Dia dos Pais e eu me emociono muito fácil. E eu tenho tudo na minha vida. Hoje, se eu estou aqui pregando, começou quando eu me tornei pai. Mas eu quero pedir licença hoje, pastor Alisson, hoje que já conhece meu testemunho um pouquinho mais à frente. Deus me tocou para trazer, tem muitas pessoas novas na igreja que não conhecem ainda esse testemunho. E ao término da mensagem, eu conto para vocês como foi minha chegada até aqui. O que a gente acaba de ler, a gente se encontra com um homem com um grande dilema. José. A verdade é que José, nesse texto que a gente acaba de ler, ele se encontrava num grande dilema na sua vida. E a maneira como José se comporta diante de um problema, diante de uma crise, diante de um problema, revela muito do seu caráter. E se tem um tema que eu posso escolher, é o seguinte: o pai com o caráter do filho. Normalmente é o contrário, não é isso? O filho acompanha o caráter do pai, é o filho que tem a cara do pai. Mas nessa história é uma história interessante, maravilhosa, porque é o pai com o caráter do filho. Agora pensa você, se coloca no lugar de Deus. Se tu fosse obrigado a entregar o teu filho a uma família para criar, você sendo pai e mãe, e você tivesse a opção de selecionar alguém que pudesse cuidar do teu filho ou da tua filha, você entregaria para qualquer um? Se você tivesse a necessidade, meus irmãos, de escolher alguém em quem você tivesse que confiar a vida do teu filho, você escolheria qualquer um? Não, né? Sim ou não? Nunca. Creio que não. Algumas condições você ia impor nessa escolha, é verdade ou não é? Pode alguém amar mais o seu próprio filho do que você mesmo? É claro que não. E se você chega ao momento de ter que entregá-lo aos cuidados de alguém, eu tenho certeza que você procuraria nessa pessoa algo semelhante a você. Pelo menos eu quero que essa pessoa que vai cuidar do meu filho ame ele igual a mim, se possível for. Eu quero que essa pessoa cuide dele como eu cuidaria nos momentos mais difíceis. É verdade ou não é? Eu pergunto aqui para uma mãe, para um pai. Colocaria nessas condições, você tentaria refinar a sua busca, e você perceberia que a cada condição que você fosse impondo nessa seleção, ao final você estaria se descrevendo naquele homem ou naquela mulher que tomaria conta do seu filho. Tremendo isso. Não, eu quero que seja dessa forma, nesse momento haja desse jeito, nessa fase da vida, que ele respeite isso, que ele faça aquilo, que ele faça aquilo outro. E no final, meus irmãos, a verdade é que você estava procurando você mesmo, do lado de fora de você, para cuidar do seu filho. Sabe por quê? Porque você sabe que você tem o melhor para oferecer para ele. E você iria procurar essas virtudes, essas qualidades suas, nesse outro. Você está conseguindo acompanhar esse raciocínio? Agora se coloque no lugar de Deus. Era mais ou menos isso que ele passava. Precisava enviar o seu filho à terra, precisava escolher uma família para cuidar dele. E a palavra de Deus fala que Deus olha lá de cima e acha graça em Maria, e escolhe também, obviamente, o pai que cuidaria de Jesus. Obrigado, Marcão. E grande é
o privilégio que José recebe. É verdade ou não é? Deus então busca virtude, semelhança dele, num homem que pudesse cuidar do seu filho, que chegaria no formato de um bebê, cresceria, ia buscar influência nos que estão perto dele. Grande era essa responsabilidade. Mas a verdade é que a palavra de Deus fala que ela se encontrava, Maria, desposada com José. E o significado disso é noiva. Naquela época, os noivos, e era obrigatório existir o noivado. Muitas vezes eles até moravam juntos sem ter absolutamente nenhuma relação sexual. Quando ela se acha grávida, ela dá a notícia para José. Imagine a surpresa desse homem. José olha para ela, recebendo aquela notícia, falando que ela havia sido engravidada pelo Espírito Santo, pela parte de Deus. Você sendo homem, pastor Jorge, como você receberia essa informação? No mínimo desconfiaria, sim ou não? Essa história é para poder dormir, pelo menos isso, né? Ei, conta outra. Com quem você andou saindo? Ou por acaso você sofreu alguma violência por parte de repente algum soldado romano que não quer me contar? Meus irmãos, eu posso imaginar Maria tentando explicar o inexplicável, transformar natural o que é sobrenatural. E a verdade é que José não acreditou. E olha só, é no momento da crise, meus irmãos, é no momento da dificuldade que o nosso caráter ele é revelado. José podia se fazer valer do seu direito de denunciá-la. José podia humilhá-la, falar: olha, esse filho não é meu, entregá-la à sociedade. E imagine agora Maria com aproximadamente 15 anos de idade. Isso que os historiadores falam, que Maria engravidou de Jesus aos 14 e gerou Jesus aos 15. Isso não está na Bíblia, meus irmãos, deixa eu focar bem isso. Isso são livros históricos fora da Bíblia, que conta que ela deve ter ido para a casa de José aos 12 anos de idade. No terceiro ano, morando com José, ela engravida do Espírito Santo e ganha Jesus aos 15 anos de idade. Informações históricas, não estou dizendo que isso é verdadeiro. Relatos históricos, não estou dizendo que isso é verdadeiro. Mas sim, Maria era uma jovem. Porém José não, José já era viúvo. José já tinha tido filhos e se encontrava nesse momento. Não estava mais na fase da vida de encarar uma história dessa. Pô, já estou velho, já passei por isso, já enterrei a minha esposa e não é isso que eu estou procurando para a minha vida. Se ela fez uma vez, fará de novo. Só que José, meus irmãos, de forma extraordinária, resolve sair na calada da noite sem difamar Maria. Olha os valores de José sendo acentuados no seu caráter. Em momentos naturais a gente pode esconder muitas coisas, mas a verdade é que no momento da crise nós revelamos quem nós verdadeiramente somos. E no momento da crise José revela ter autocontrole. Talvez pudesse dar a liberdade de ser tomado de raiva e ter exigido até apedrejamento. Vocês sabiam que ele tinha direito disso? Ser condenada à morte, podia ter solicitado a pena de morte sobre Maria, mãe de Jesus, por apedrejamento. Era um direito que ele possuía. Mas ele tem autocontrole. Autocontrole esse que nós enxergaremos mais à frente na pessoa de Jesus Cristo. A
sociedade falando, ei, como pode ela ter engravidado? Você consegue imaginar a fama daquele vilarejo ali? Você consegue imaginar o que ele estava prestes a passar, com todo mundo falando? Só que aquele homem não tomou a liberdade de difamá-la por um único motivo: aquele homem a amava. José era um homem cheio de compaixão. Um homem justo, diz a palavra de Deus. Como era justo? Diz assim, verso 19: José, seu marido, como era justo e não queria denunciá-la, resolveu deixá-la secretamente. Muitos dizem, e eu ouvi recentemente, achei interessante isso, que a execução por apedrejamento, engraçado, ela tinha um sentido simbólico, porque a mulher que transgredia a lei, ela era apedrejada, assim como o homem que transgredia a lei era apedrejado, porque as leis eram gravadas em pedras, e o ato de apedrejar, tacar minúsculas pedras, era um símbolo de que ele tinha que ser impregnado pela lei de Deus. Transgrediu as leis em pedra, será apedrejado. Mas aquele homem era cheio de compaixão. Era cheio de... Igreja, aquele homem era cheio de compaixão. E a palavra de Deus fala que Jesus Cristo, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Não disse uma palavra, e eu te convido agora a se lembrar da cena da crucificação, onde ele é tentado, indagado, tem o seu rosto cuspido, perguntam se ele é filho do Deus Altíssimo, e ele nada responde, simplesmente fala: tu sabes, tu diz, quieto, humilhado. Assim era José naquele momento, quieto, humilhado. Mais à frente, um anjo, percebendo o movimento de José, se revela para ele em sonho e fala: ei, peraí, José, o que ela te contou é verdadeiro, não faça isso. E a ficha de José cai. E agora José se vê no meio de um grande plano divino e se sente importante. Ei, agora, apesar de toda a humilhação, existe um propósito para eu cuidar dessa criança. Apesar de toda a murmuração ao redor, apesar dos maus olhares, apesar da desconfiança que poderia estar sendo gerada em torno da então Virgem Maria, José olha e fala: ei, tem um propósito nisso aqui. Sabe, meus irmãos, Deus tem um chamado para cada um aqui nessa noite. Você crê nisso? Levante sua mão. Amém, Jesus. Deus confia coisas grandes a você, assim como Ele confiou a José. E muitas vezes você vai ter que se humilhar para poder alcançar o objetivo. Muitas vezes vão desconfiar de você, vão levantar calúnias contra você. Mas, meus irmãos, alcançar a promessa exige ter controle de espírito. Alcançar a promessa exige essa resignação. Ei, tem algo maior sendo preparado sobre a minha vida. Assim José olhava. Tem algo maior acontecendo aqui. Eu não posso ficar de fora. Se verdadeamente esse é o Messias esperado, que privilégio é Deus ter me confiado o seu filho. Disposto a superar o que possivelmente passaria, porque ele sabia que ele tinha que carregar essa cruz. E a história vocês conhecem: Herodes manda matar as crianças, foge para o deserto.
depois volta do deserto, toda a vida em torno do Messias. Sabe, meus irmãos, Jesus precisava crescer no meio onde fosse impresso valores morais, éticos no seu coração. Ei, Jesus era Deus, pastor. Ele já trazia isso. Espera aí, meus irmãos. José e Maria foram escolhidos para serem os transmissores desses valores cristãos, impregnados naquele bebê Deus. E mais à frente, você começa a perceber todos esses valores nessa pequena passagem, nesses pequenos momentos na vida de José, sendo aflorados no ministério de Jesus. Está conseguindo acompanhar? Meus irmãos, Deus te chama, e quando te chama, Ele espera que você seja obediente. A palavra de Deus fala que Ele vira e fala, ó, o nome dele deverá ser Jesus. E Ele obedece. Porque naquela época colocar nome numa criança não era igual a hoje. O nome tinha que ter significado. O nome tinha que ter um valor. O nome tinha que trazer a expectativa de quem aquele homem ou aquela mulher se tornaria no futuro. E Jesus quer dizer: Adonai é a salvação, Deus é a salvação. O nome de Cristo, o nome de Jesus, exalta o Pai. E assim somos eu e você. Quando somos adotados por Deus, quando ganhamos vida, quando nascemos, nosso nome tem que exaltar ao nome de Deus. Aleluia. Hoje em dia, qualquer um coloca qualquer nome nos filhos, é verdade ou não é? Vê um artista de televisão, bota lá o nome. Tem um amigo meu, colega de escola, que quando teve seu primeiro casal de filho, botou o nome do filho de Michael Douglas e da filha de Stephanie Christine, cheio de Y, H, N, duplo no meio, porque achou lindo, achou bonito. Soa bem. Soa com o nome de gente rica. Soa com o nome de artista de televisão. Naquela época era diferente. O nome tinha que remeter a Deus. Naquela época era prerrogativa do pai escolher o nome do filho. A mãe não se envolvia. A mãe não opinava. Sabia disso? Eu não escolhi o nome dos meus dois filhos. Vai fazer essa reclamação em público. Mas foi bênção, o nome dos meus filhos foram dados por Deus também. Era prerrogativa dele, ele podia lançar mão daquilo ali. Mas José optou por obedecer. Meus irmãos, não tem conquista de promessa, não tem conclusão de obra, não tem atendimento ao chamado sem obediência, sem compaixão, sem justiça. Esse era José. Poucos versículos falam a respeito dele, mas nós conseguimos extrair grandes coisas desse grande homem. Ele resolve então se entregar a esse chamado. Ele resolve então se tornar o pai daquele bebê que também era Deus. Grande era o desafio, grande era a responsabilidade.
Grande é o desafio, a responsabilidade sobre os nossos ombros, quando Deus nos confiou filhos. Sabe por que eu encontrei nessa história de José algo semelhante a mim? A você que é pai, a você que é mãe. Minha mensagem é para você nessa noite. Porque José sabia que ele estava criando alguém que não era para ele. Ele sabia que ele era apenas o tutor, o pai adotivo. Ele sabia que ele tinha que preparar aquela criança, aquele garoto, aquele adolescente, aquele jovem, para algo muito maior que ele. E é essa visão que eu te convido a ter nessa noite sobre o teu filho, sobre a tua filha. Ei, Deus te confiou algo, pai, mãe, que está muito além da tua compreensão. Deus te confiou seres humanos que se tornarão grandes ministros do Evangelho de Deus nessa terra. Você crê nisso? Dá uma glória a Deus. Glória. Não importa o caminho que ele esteja tomando, meu irmão. Não importa em que fase da vida ele se encontre. Creia nessa promessa de Deus sobre a vida deles. Ore, acredite que você fez a sua parte, porque o momento de Deus chamá-lo vai chegar. Você crê nisso? Levante sua mão. Aleluia. O momento de Deus chamá-lo irá chegar. Minha história começa no nascimento de Samuel. Aí, prestando atenção. Ele ama essa história. Ser pai é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. E eu confesso que eu me tornei pai e conheci a Cristo ao mesmo tempo. Foi uma vitória dupla. Foi um combo. E foi maravilhoso. Me perdoe quem já conhece essa história, mas Deus me incomoda a trazer nessa noite. Para quem não sabe, o Samuel nasceu portador de uma doença chamada tetralogia de Fallot, uma doença cardíaca. E aos 3 anos de casado, Cissa me liga, eu estava viajando, estava em São José dos Campos, interior de São Paulo. Eu vinha para cá final de semana, deixava ela e ela ainda meio que passando mal. Eu entrava no ônibus e ia. Eu estava fazendo um curso de 1 mês lá. E eu lembro que um dos colegas que estava lá comigo, mais experiente, já pai, falou: ó, deve estar grávida. Eu entrava no ônibus e falava para ele: pô, minha esposa está vomitando pra caramba em casa, estou com uma pena de deixar ela lá e está indo para o curso. E ia para a rodoviária, pegava o ônibus e ia para São Paulo. Quando eu estava lá no meio do curso, ela me deu a feliz notícia: Rafa, fiz o exame e estou grávida. Sabe, meus irmãos, não foi preparado, não foi planejado, mas é tremendo, porque você comemora algo que você ainda nem sabe o que é. Você ainda não sabe, você ainda não ama, você ainda não viu, você ainda não conviveu, mas tu começa: caramba, cara, eu estou pronto para mais uma etapa da minha vida, sabe? Vou virar pai. O que é isso? Vou virar pai. Aquela época de garoto, de jovem, tu começa a se desprender, sabe? Dessas aventuras, dessa coisa de que, pô, tua vida só pertence a você, a mais ninguém. Eu costumo falar que eu comecei a ficar mais covarde depois que eu virei pai. Não acelero mais o carro, ando devagarzinho, né? Presta atenção nas coisas. Afinal de contas, tem pessoas que me esperam para voltar para casa. E Samuel, então, vem a gestação maravilhosa, sem nenhum problema. Lembra que no dia do nascimento dele, todos estavam lá, a família. Samuel nasce com 4,2 kg, enorme, era o maior bebê do hospital. Cabeçudo, tronco desse tamanho, não tinha nem pescoço, meu irmão. Enorme, forte. Parecia que já tinha uns 6 meses de vida. Cabeludo, coisa mais linda, olhando ele
pela janelinha do berçário, admirando meu filho. E quando eu contemplava aquela criança, eu comecei a perceber ele um pouco mais agitado. Ainda não tinha tido a oportunidade de pegá-lo no colo. Eu não assisti o parto por opção, não quis assistir. Eu conheço a minha esposa, mas não queria ver ela tanto por dentro assim. Me dei esse direito de não conhecer ela por dentro desse jeito. Foi cesariana. E quando eu esperava ali todo aquele apronto no bebê para pegá-lo no colo, eu comecei a perceber aquela movimentação atípica em volta das enfermeiras. Eu comecei a ver ele roxinho, eu falei, poxa, ele está cheio de frio. E eu batia, né? Joga uma coberta em cima dele, queriam que aquecesse ele. E ele começou a ficar com uma coloração roxeada. E daqui a pouco uma das enfermeiras vem com um capacete de acrílico, coloca em cima dele, era um oxigenador ali, né? E começa a mexe daqui, mexe dali, bota aqui, e começa a fazer uma série de exames. Foi quando eu percebi que algo não estava normal. E a preocupação veio. Poucos minutos depois, aquele corpo de enfermagem pega ele, leva ele para a UTI. Então a médica vem e fala: ó, o teu filho está com algum problema de ordem cardiorrespiratória, a gente não sabe exatamente o que é, mas ele precisa receber oxigenação direta e por isso ele foi para a UTI. Alguma coisa está acontecendo com ele que a gente não sabe direito o que é. Sabe, meus irmãos, o meu mundo ali começou a desmoronar. No dia seguinte, eu torcendo para que não fosse nada, apenas uma adaptação. Achei que fosse comum, mas a preocupação vinha, primeiro filho, muito novo. Então eles chamaram uma cardiopediatra especialista, levou os aparelhos, fez o exame nele, o ecocardiograma e constatou, ó, chamou a gente para conversar. Seu filho é portador de uma doença rara, chamada tetralogia de Fallot. E eu, sim, é uma doença que não tem cura, tem correção cirúrgica, mas não tem cura, é uma doença de má formação do coração, uma doença congênita. Em algum momento o coração dele se formou de forma errada, é um processo de 4 deformações no coração. E a gente vai estar junto com você, a médica muito boa que cuida dele até hoje, para tentar entender. Meus irmãos, eu saí dali arrasado. Cissa ficou no hospital ainda, porque ele ainda ficou mais 3 semanas, se eu não me engano, na UTI. 22 dias. 22 dias. E ela, enfim, tirava leite para levar para ele. E sabe, meus irmãos, eu tentava entender por que meu primeiro filho estava ali, prestes a perder a vida. Falavam que ele tinha que operar o mais rápido possível. E nesses momentos, sabe, que Deus começa a palestrar com a gente. Eu saía da maternidade, vinha para casa e não vinha mais com meu filho, com a minha esposa. Cecília ficava no hospital. E eu chegava na minha casa vazia, com o quarto dele todo preparado, sabe? Eu entrava ali, não trazia ele para casa. E ali eu chorava. E nessas noites e nessas madrugadas de choro, eu começava a conversar com Deus. E eu fiz um propósito com ele. Eu lembro que eu ligava o rádio, ficava escutando um pregador muito famoso, tarde da noite eu não conseguia dormir. Eu ligava numa rádio evangélica e deixava ali, sabe, os louvores, a mensagem entrando na minha mente. Eu falava: Senhor, se tu existe, tira meu filho daquele lugar, sara meu filho. E aquilo era só o começo. Depois de 22 dias, meu filho recebeu alta, foi para casa. Transfusões de sangue, internações, quase mortes, sabe, correrias para o hospital. Samuel tinha crises de espinencocianótica, são crises de falta de oxigenação no corpo. Resumidamente, o coração dele era aberto no meio, então o sangue venoso mistura com a arterial, e o coração bombeia sangue com baixa oxigenação para os tecidos corporais, para os tecidos, para os órgãos. E vira e mexe, o Samuel desmaiava. Então, se ele chorava muito, ele apagava e a gente tinha que correr com ele para o hospital. E era assim, foi um momento muito intenso da nossa vida. A gente tentando ser pai, ser mãe, também tinha que ser médico, enfermeiro.
pediatra, a gente tinha que ser duro. Nos sentíamos muito sozinhos, num mundo completamente desconhecido. E eu lembro que naquela época eu me lancei aos pés do Senhor, me converti de forma muito intensa. Eu lembro que o Samuel voltou para a internação novamente. Eu falei: Senhor, eu só estava ali namorando, né, o Evangelho, ainda não tinha levantado meus braços. E eu lembro que eu falei assim: Samuel volta novamente para o hospital com uma crise muito aguda. Eu falei: Senhor, se tu tirar meu filho até o final de semana desse hospital, dessa UTI, eu prometo que agora eu vou procurar uma igreja evangélica, a primeira que tiver, no primeiro apelo, eu vou levantar minha mão e vou entregar minha vida a Ti. Porque eu já tinha feito esse gesto na minha intimidade, mas eu sentia que eu precisava dar um passo, me firmar em algum lugar. E por incrível que pareça, naquela quarta-feira, aquele homem que eu ficava escutando, ele não era do estado do Rio de Janeiro. Naquele mesmo dia que eu falei com Deus em oração, eu escutei que aquele homem estava vindo no Rio pregar naquele domingo. Eu falei: Senhor, então é mistério teu. Era numa igreja lá em Niterói. Eu me despequei daqui, porque Samuel recebeu alta, não sei se na sexta-feira ou no sábado. Ele recebeu alta. Eu falei: Senhor, entendi. É momento agora de eu verdadeiramente me entregar, me ajoelhar aos pés do Senhor. Eu lembro que no domingo de manhã eu saí daqui correndo para Niterói, eu e Cecília. Chegamos lá bem cedo e aquele homem carregava multidões. A igreja rapidamente lotou. Eu lembro que ele pregou sobre José, não José pai de Jesus, José filho de Jacó. E eu lembro daquela mensagem e eu ficava ali na cadeira esperando pelo momento que ele fizesse o apelo. Era um grande evangelista e eu já estava chorando. Eu já sabia que era o momento que ele ia fazer o apelo. Eu já estava pedindo para os irmãos tirarem as pernas do lado. Eu já estava levantando e eu corri lá na frente, me ajoelhei, levantei as mãos e chorando entreguei minha vida para o Senhor, para a glória de Deus. E desde então, meus irmãos, eu tenho vivido na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu filho não ficou curado como eu esperava. De 6 em 6 meses. A gente vai no cardiologista. Viemos agora na semana passada, vezes. E assim, a cada momento, a cada exame, a cada bateria de exame é uma expectativa. E Deus tem sustentado, tem dado a vitória. E a gente tem escutado nos últimos anos: olha, ele está bem, está tranquilo, dá para continuar. E a saúde dele está boa. E a gente sai de lá louvando a Deus, como aconteceu na semana passada. E Deus tem os seus mistérios para trabalhar com a gente. Ele, com 1 ano e meio, tivemos que passar pelo deserto de ir para São Paulo para orar, para ele operar, fazer a primeira cirurgia cardíaca dele, onde ele abriria o coração. E ali foi uma experiência maravilhosa, onde Deus falou muito com a gente. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite, meus irmãos, é que todo chamado tem um preço. Todo chamado tem um custo, tem um deserto para você alcançar a vitória ao final dele. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Um filho é o chamado, o ministério é o chamado, é o filho. E eu não sei em que momento você se encontra. Não sei se no início, no meio. Não sei se você está sofrendo humilhações como José passou no início. Mas, meu irmão, seja justo, tenha compaixão, paciência e aguarda, porque Deus vai fazer. Aleluia. Aquele homem não viu o chamado de Jesus se cumprir. Muitos teólogos falam que ele já tinha morrido antes, quando Jesus foi à cruz do Calvário, antes dele começar o seu ministério. Ele simplesmente teve a certeza de que encontraria com ele na glória. E essa certeza tem que estar dentro dos nossos corações. Por
isso que não encontramos José no cenário da crucificação. Porque ele tinha cumprido o seu dever. Ele tinha combatido o bom combate. Tinha transmitido os valores. Pai, você está entendendo? Tinha transmitido os valores que Deus queria que ele transmitisse para Jesus. Tinha carregado a sua cruz, assim como Jesus carregou a dele. Teve compaixão de Maria e livrou-la do apedrejamento, assim como Jesus fez. Também livrando uma mulher do apedrejamento. Ei, muitas atitudes reveladas no Evangelho de Jesus. Ah, meus irmãos, ele tinha visto o pai dele fazer. Você está entendendo a sua responsabilidade sobre a vida dos teus filhos? Feche seus olhos nessa noite. Clame ao teu pai agora. Direção, sabedoria dos altos céus. Para que esse chamado, para que essa missão que lhe foi confiada, você venha cumprir com êxito, assim como foi José. Pai, nessa noite, Senhor, clamamos a Ti. Que nós tenhamos um coração justo como o de José, ó Pai. No momento de nos irarmos, tenhamos compaixão, Senhor. No momento de clamarmos pela nossa justiça, nós venhamos, Pai, assumir, a desaparecer na calada da noite, para que o Teu propósito maior floresça. Aleluia, na vida dos que Deus. estão ao nosso redor, para que o Teu propósito maior floresça na vida da nossa esposa, do nosso marido, para que o Teu propósito maior floresça na vida do meu filho, na vida da minha filha. Ah, Senhor, me ajuda a ter compaixão, paciência e obediência, para que o Teu propósito maior floresça no meu ministério, para que o Teu propósito maior através da minha vida floresça nessa igreja. Aleluia. Ah, Senhor, toma cada pai, cada mãe aqui na palma das Tuas mãos, Senhor. Toma cada filho Teu, Senhor, na palma das Tuas mãos. Aumenta a fé, devolve a esperança, Senhor. Sê com eles, Pai, em nome de Jesus. Que eles possam acreditar. Que eles possam acreditar, Pai, cada dia mais, que o Teu propósito há de se cumprir na vida deles. E que os momentos de luta, os momentos de lutas passarão. A sexta-feira da crucificação passará, para que exista o domingo da ressurreição, o domingo de glória, o domingo de vida. Aleluia. E saiam da escuridão para a luz, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade, né?